Renan, o Brasil precisa de um novo partido? A gente já não tem partido demais? Essa é uma pergunta interessante. Eu não acho que o Brasil sequer tenha 5 partidos. O Brasil tem mais ou menos umas 30 e poucos legendas. Você não consegue diferenciar das menores às menores qual é o programa delas. E eu deixo até o desafio para a pessoa que estiver assistindo. Qual é a diferença programática entre o PP, o União Brasil, o Republicanos, o PSD, o MDB, o PSDB, o Podemos? Ninguém vai conseguir identificar porque não há programa nenhum. Elas são legendas utilizadas como um instrumento cartorial para permitir que algumas pessoas possam se candidatar e outras não. Na esquerda você tem programa, por isso que eu digo que tem alguns partidos. O PT, historicamente, tem um programa, o PT é um partido, o PSOL é um partido. Eu não diria que o PSB é um partido, nem que o PDT é um partido. Eles estão, né, sempre igual o PMDB ali, navegando ali nesse meio. E nós estamos vindo, portanto, para sermos um partido. Não é um partido hoje de direita, alinhado com os anseios geracionais, especialmente do brasileiro de 35 anos para baixo, que não está na mesma dinâmica de outros direitistas que eu posso colocar aí, como os da família Bolsonaro, que representam uma visão de direita mais antiga. Essa ruptura que a gente está propondo, que é uma ruptura geracional, ela é a missão da nossa geração, até por isso o nome do partido é Missão. Direita ou extrema direita? Eu acho complicado esse tipo de definição. O que seria direita ou extrema direita nesse jogo? Eu coloco direita, eu não saberia dizer. Eu sei que, assim, em termos de enfrentamento aos problemas do Brasil, nós somos muito mais radicais que os bolsonaristas. Os bolsonaristas, eles têm um discurso, por exemplo, histriônico, e muita gente coloca eles na extrema direita. Mas a prática deles, tirando uma tentativa de golpe de Estado, não foi extremista em nenhum sentido. A prática deles foi de um governo convencional, como são convencionais os governos, por exemplo, dos aliados deles. O Tarcísio é um governador absolutamente convencional aqui em São Paulo. E quando eu digo convencional, não estou falando que ele é um centrista, alinhado a coisas democráticas, não, estou falando que ele é um político convencional brasileiro. A gente propõe uma ruptura com formas de se fazer política no Brasil. E nesse sentido, a gente é mais radical do que eles. Mas isso nos colocaria numa definição clássica de extrema-direita, como a gente vê, sei lá, alguns movimentos na Europa, etc. Não, a gente não tem essas características. Você está falando que você vem para uma ruptura do que é tradicional. O uso de dinheiro de fundo partidário. Isso aí, olha, assim, isso aí é uma definição bem louca do ponto de vista da política brasileira, porque historicamente não havia, se eu for falar em tradição, o financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha, ele surgiu aí ao longo das últimas 2 décadas, tanto o fundo partidário quanto o eleitoral. Nós éramos contrários, na fundação do Movimento Brasil Livre, ao uso do fundo eleitoral e do fundo partidário também, ainda que a gente não tivesse partido. Porque a gente acreditava que aquele movimento que a gente fez parte, 2015, 2016, queda de Dilma Rousseff, Lava Jato, a ideia de que o cidadão ia tomar as rédeas da política, aquilo seria um fenômeno tão forte que as pessoas iriam doar e que as campanhas sequer precisariam de muito dinheiro. De fato, em 2018, isso acontece. Você tem uma série de parlamentares, incluindo os nossos, que foram eleitos com um discurso envolvendo, vamos dizer, não uso de fundo eleitoral, ganhando eleições e não precisando disso. Porém, quando o Bolsonaro chega ao poder, você tem uma mudança no discurso. Primeiro, o fundo eleitoral que era de R$1 bilhão, que já era um valor alto, ele se torna coisa na casa dos 5 bilhões hoje. É muito alto. É muito dinheiro. Isso gera uma desproporção. As pessoas que doavam naquelas eleições, especialmente de 18, vão diminuindo as suas doações privadas, os crowdfundings. A gente sempre foi um dos líderes na vaquinha, né, online para as eleições. E você vai tendo um desinteresse, né, uma curva de desinteresse aí, você vai percebendo ao longo do tempo, ao passo que a competição vai se tornando tão absurda que você não dispõe de meios de atuar. Outra coisa, mesmo em 2018, esse discurso do não uso do fundo, ele era um discurso profundamente metropolitano e, vamos dizer, ligado ao centro-sul do Brasil. Não há como fazer política no Nordeste, por exemplo, e a gente começou a lançar candidatos jovens no Nordeste, com essa desproporção, porque lá, além, obviamente, do fundo partidário e o fundo eleitoral que são utilizados, você tem também uma presença maior da emenda e da compra de voto. Com compra de voto, emenda, dinheiro desviado, caixa 2, fundo eleitoral, fundo partidário à disposição, rádios e televisões ligadas a grandes familiares oligárquicos ali naquela região, é impossível você competir. Então, a gente falou, nós vamos começar a usar. E nós usamos na eleição de 24, isso foi uma coisa acordada com a nossa militância. O fundo eleitoral. Fundo eleitoral.
E nós utilizamos, e isso inclusive bate com a capacidade que a gente teve em vencer eleições, por exemplo, em Salvador. A gente elegeu o quinto vereador mais bem votado da cidade, uma cidade que é muito difícil ganhar. E Natal, por exemplo, capital do Rio Grande do Norte. Então, isso representa uma mudança. E os nossos parlamentares estão trabalhando a contento. Então, quando a gente comenta, olha, a gente usou, isso era infelizmente, era isso ou não participar das eleições, porque participar das eleições é custoso, tanto fisicamente, financeiramente, emocionalmente, é um processo que desgasta. E você não vai fazer isso sabendo que a derrota é certa. Não tem sentido eu colocar pessoas para concorrer sabendo que eles vão, com certeza, perder. E nós vencemos. E nós, por conta disso, esses vereadores estão entregando economias de mandato e entregando as propostas que eles se propuseram. Eles são hoje os vereadores mais populares, tanto em Natal quanto em Salvador. Então, acho que a tese nossa ficou de pé. Nós gostaríamos que o fundo eleitoral não existisse? Sim, nós gostaríamos que ele não existisse. Ainda mais com o valor que tem. Só que é um dado da realidade. A gente não tem como negar a realidade. É isto ou não participar das eleições. Que é o que eu falo para os nossos críticos e para quem nos apoia. Se você quer que a gente não participe de eleições, né, e acha que, portanto, a gente tem que sumir do jogo político, beleza, a gente não usa o fundo e também não vai gastar a nossa vida participando de eleições em que a derrota é certa. Se você quer que a gente participe, nós teremos que usar. Por coincidência, todos que nos apoiam querem que a gente use o fundo eleitoral e todos os nossos detratores não querem que a gente use, mas querem que os aliados deles usem. Então, infelizmente, é o jogo como está. O nome do partido é Missão. O Missão é o MBL? Não. O MBL e a Missão são duas instituições diferentes, com funções diferentes, ainda que na Missão corra a alma do MBL. O espírito é o espírito militante do MBL, mas o corpo do partido é um corpo de natureza muito diferente. Quando a gente idealizou essa separação, a gente separou em três, né? Igual a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós temos uma iniciativa que é cultural, que é a Valete, em que nós produzimos um pensamento original nosso para o Brasil, linkado com o que a nossa geração almeja. Então, não basta, você é de direita? Sim, eu sou de direita, mas o que eu trato como direita não vai ser o que a tia do Zap trata como direita ou que um pensador bolsonarista, se é que exista, pensa. São definições muito diferentes. Você tem um corte geracional. Um pensador bolsonarista não existe, é isso? Acho que hoje é o Silas Malafaia. Mas não tem, assim, a gente pode falar que o Olavo um dia foi, e ele, a despeito de qualquer polêmica, ele era um homem inteligente, ele era um homem lido, a obra dele diz isso. Ainda que ele teve, ao final da vida dele, algumas posições bastante lamentáveis, mas hoje o bolsonarismo é um movimento acéfalo, eles não sabem o que eles propõem, tanto que eles imitam coisas que o Trump diz. Então eles ficam lá, vamos dizer, numa mimese do que é o trumpismo. A gente não, a gente está buscando, inclusive, o que as gerações nossas veem como soluções dentro do nosso campo para os novos desafios do mundo, que não são, assim, simplesmente passam ao largo das discussões que tem no bolsonarismo. Então, a Valete, que é essa iniciativa cultural nossa, ela busca fomentar esse pensamento, ela é uma parte. O MBL, como movimento, ele é a provocação, ele é a inovação do ponto de vista do discurso, é trazer aquelas ideias que a gente discute na Valete e transformá-las nessa provocação. E a missão é a institucionalização da nossa ação política. Então são três elementos muito diferentes, três elementos que, se eles não conversarem entre si, o projeto vai ser sempre manco, e é isso que nos diferencia de todas as outras iniciativas partidárias no Brasil. Tá? Eu vou falar, na esquerda tem isso? Sim, a esquerda tem. Você tem um ciclo completo, por exemplo, com o PT ou com o PSOL, em que eles têm movimentos sociais, eles têm institutos e pessoas produzindo conteúdo intelectual, e eles têm o partido. Mas no centro e na direita não há nada disso. Então a gente propõe esse ciclo completo de atuação política, de formulação de ideia, atuação política e atuação institucional, através do partido. Eu dei essa volta porque é importante entender assim, qual é o papel do MBL com o partido. O MBL é a alma militante. O partido será muito mais um partido militante, um partido de ativismo, do que nós nos tornarmos burocratas. Né? Se um dia eu me tornar um burocrata, o Kim quer dizer que deu tudo errado. O Novo, quando nasceu, o Partido Novo, tinha uma proposta de ser o Novo. E deu no que deu. Uma briga interna, o Amoedo, que foi um dos fundadores, teve um embate grande, principalmente, tiveram vários pontos ali, mas um ponto que ficou muito claro foi a divisão em relação ao apoio ou não ao Bolsonaro. Como é que vocês enxergam o bolsonarismo? Como é
esse apoio ou não ao Bolsonaro? E qual é o risco de acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com o Lula? Começando pelo bolsonarismo. O Bolsonaro é um parasita de um processo histórico. Então, houve um processo histórico que se inicia em 2013. Eu, inclusive, participei das manifestações de 2013, que foi uma tomada de consciência das classes médias. Então, houve no Brasil uma tomada de consciência das classes médias diante de um modelo político em que elas se viam como parte do processo eleitoral, mas não parte do processo político. O PSDB levava o voto das classes médias brasileiras nas eleições, especialmente, isso ficou muito claro, porque antes você tinha os oligarcas do Nordeste votavam com o Fernando Henrique, mas depois você teve esse corte em que o Centro-Sul, que tem uma participação maior da classe média, votava no PSDB e o PT levava os votos do Nordeste e do funcionalismo e militantes aí no Centro-Sul. Essa classe média, então, ela não se via no PSDB. E quando teve 2013, ela começou o negócio dos, não é por 30 centavos, 20 centavos, dane-se. Aquilo a classe média se apropria e fala, então não, eu quero tratar dos meus assuntos aqui. Só que aquilo foi uma coisa disforme. Em 14, 15, 16, isso se torna uma coisa nova quando a classe média começa a criar essa identidade. Surge o MBL, surge a campanha pelo impeachment da Dilma, a Operação Lava Jato surge, ela traz um ar meio denista nesse processo, o Olavo de Carvalho se torna um best-seller, você começa a formar uma identidade conservadora, e aí a classe média vai criando identidade, ao passo que, estranhamente, ela obteve suas maiores vitórias políticas nos últimos 30 anos. A queda da Dilma Rousseff, certas reformas que passaram no governo Temer, a própria prisão do Lula, a Operação Lava Jato como um instrumento de punição a uma elite política corrupta, que são todos desejos muito claros dessa classe média. Ela venceu 14, 15, 16, 17, 18. Entre 17 e 18, essa classe média fala, esse processo precisa se materializar numa pessoa. E aí elas olharam para um cara lá, meio atrapalhado, e falaram, é ele. Era o Bolsonaro. Ele era um homem débil, só que naquele processo, igual aconteceu com o Trump, a gente olha, o Trump ele também catalisa um processo anterior que vinha rolando do Tea Party, uma campanha contra o Obama já de 2010, 2011, e surge as redes sociais, aí o Trump ele polemiza e vai catalisando esse eleitor, briga contra o establishment do Partido Republicano. No Brasil, o Bolsonaro, não digo que ele mimetiza, que o processo acontece quase para e passo. Ele executa esse papel. E a classe média compra o Bolsonaro, é um fenômeno identitário. Essas pessoas se veem como Bolsonaro. O Bolsonaro ganha a eleição e ele destrói o processo histórico como um todo. Então, o processo do Bolsonaro foi desconstruir todos os elementos. Então, uma das primeiras coisas que ele destrói é o próprio MBL. As manifestações que eram a base daquilo tudo, ele toma para si. Então, deixam de ser manifestações temáticas e viram manifestações pelo Bolsonaro. Ele faz um desmonte da Operação Lava Jato. O Paulo Guedes é usado como instrumento de convencimento do mercado, mas não foi um governo reformista. Você teve a Previdência, que é muito mais consequência do governo anterior do que qualquer outra coisa. E aí ele vai transformando tudo aquilo numa novela sobre ele. E aí a gente está vivendo, desde então, uma novela sobre o Bolsonaro, até agora. Né? Hoje é quinta-feira, eu não sei que dia vai sair o vídeo, mas no dia anterior, né, vazaram o áudio, Alexandre de Moraes solta áudios da Polícia Federal, tal, do Eduardo Bolsonaro. Então a gente fica vendo uma novela Bolsonaro. E essa novela Bolsonaro destruiu o nosso campo político, destruiu esse processo histórico. E o Bolsonaro precisa ser destruído para algo surgir para as próprias classes médias. A classe média tem que ter uma resposta que não é o Bolsonaro. Só que ele é um parasita, porque ele fica sugando essa energia cívica que existe na classe média e levando para as causas deles. Isso é desesperador. Chegando no Novo, para não ficar sendo prolixo. Não sei se eu estou sendo muito prolixo, Mara. Não, tá ótimo. O Partido Novo não tinha uma identidade pronta à época. O argumento do Partido Novo era um argumento assim, nós seremos liberais e reformistas e nós vamos adotar práticas de mercado, práticas gerenciais do setor privado dentro de um partido político. Isso é mentira, isso não existe. A iniciativa privada é uma coisa e a atuação na política é outra. A ética da responsabilidade na política é completamente diferente. A política é um processo em si. E não quer dizer que uma pessoa que vem da iniciativa privada será mais efetiva no campo político do que um político. O exemplo que eu dou para os próprios casos do Partido Novo. Eu sou um político. Eu fundei com menos dinheiro, em menos tempo, em mais estados, um partido político, e do que eles, que são da gestão pública, gestão privada, não sei o quê, nós fomos mais eficientes. Por quê? No nosso campo, nós somos muito melhores do que eles. Eles não criaram identidade, eles não tinham um projeto de Brasil, eles tinham, vamos dizer, sentimentos sobre o Brasil, impressões e certos preconceitos sobre como gerir as coisas. Naturalmente, isso não dá em nada. Portanto, o projeto do Amoedo, ele implode. E como a base social do Partido Novo era o quê? Classe média de direita. Essa base social virou o quê nesse processo? Bolsonaro. O Novo virou Bolsonaro. O Novo é um partido oco
que ele segue um rio caudaloso chamado Bolsonaro. Nós somos aqueles caras que estão, vamos dizer, com um caiaque, né, tomando tiro de todo lado, tentando nadar contra a corrente. Só que a gente sobreviveu, a gente ficou forte nesse processo, e aí nosso caiaque virou um barco, né, uma lancha, e a gente já conseguiu navegar rio acima, que é o nosso projeto. Mas é muito difícil, é muito doloroso. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.